No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho a respeito de educação. No meu trabalho em psicologia escolar tem aparecido muito crianças com picos de birra, de agressividade de uma maneira geral. Para falar sobre isso, eu sempre explico para pacientes meus que a psicologia ela é como uma árvore. Se a gente imaginar que isso aqui é o tronco, esse aqui são os galhos das árvores, todas elas vão ter o mesmo objetivo, que são produzir frutos para essa árvore. Porém, cada uma está levando essa árvore para um lado diferente. A psicologia é mais ou menos assim, ela tem muitas abordagens, e a abordagem da psicanálise, que não é a abordagem que eu uso no meu dia a dia, não é a abordagem que eu escolhi para trabalhar, mas ela tem uma coisa que eu acho muito bacana para conseguir explicar para você o processo de formação de qualquer característica da nossa personalidade. Segundo Freud, a nossa mente está dividida em 3 caixas, certo? Uma delas a gente vai chamar de id. Outra a gente vai chamar de ego. E a terceira a gente vai chamar de superego. O superego seria a nossa noção de regras, deveres, obrigações. Então seria o nosso pai interior. O nosso ego seria o mediador disso tudo. O que eu quero com o que eu posso, assim, com o que eu devo, com o que eu preciso. Então, o ego, eu brinco assim, filho, mãe e pai. Que a mãe, às vezes, ela não dá umas maquiadas. Ai, vai, mas volta logo, que aí eu não conto pro seu pai, que não sei o que, não tem essa coisa, mesmo que o pai saiba. Mas a gente dá aquela uou, né? Então, seria essa mãe que negocia. Então, assim, eu quero, mas eu devo. Então, dá pra ser assim, tá certo? O que acontece com a criança? Isso tudo tá em formação. Ela tem isso aqui só. Quando ela nasce, ela não tem noção de nada. Ela só quer. Conforme ela vai crescendo, a gente vai inserindo as noções de você quer, mas você deve, então você pode ou não pode. E no meio de todo esse processo, entra muita frustração. Aí ela vai conhecer essa palavra, que pra ela é o fim. E o que ela faz? Chora, 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 até ela conseguir o que ela quer, porque ela não tem isso aqui. A gente tá passando pra ela noções disso aqui. Quando a gente fala não, é importantíssimo para a criança, porque aí ela começa a desenvolver essas noções. Os pais muitas vezes tentam privar de dar essa palavra para a criança. Tem muitos motivos, que vão desde são muito ocupados, então quando estão juntos tentam compensar, até ter preguiça, porque falar não dá preguiça. É muito mais complicado você sustentar o não do que você faz. Eu quero, toma. Eu quero, compra. Eu quero, deixa. É mais fácil, é mais rápido, não cansa. Quando a gente tem que falar não para criança, muitas vezes é cansativo, é um processo maçante. Então isso aqui, ela tá desenvolvendo. Se eu não ofereço não, ela tem tudo o tempo todo. Quando ela começa a receber o não, ela tende a ficar muito irritada com isso. Ela sente muito desconfortável, a raiva é muito grande. Qual é a tendência? O choro, o bater, o se espernear. A criança não consegue negociar, ela não tem argumentos ainda. E aí a resposta dela é agressividade. Porque se a sua está apresentando uma agressividade muito excessiva, muito provavelmente você tem respondido positivamente a maioria das coisas que ela quer. Nem que seja para os vizinhos não acharem que você tá matando, nem que seja para não passar vergonha no meio do shopping ou do supermercado. Por algum motivo você acaba cedendo. E o que acontece quando a gente cede? Hoje eu disse não pro meu filho. Buá. Chorou um pouco. Aí eu fiquei com dó, eu dei. Aí amanhã eu falo não. O que ele vai fazer? Ontem funcionou. Só que aí eu falo assim,
mas hoje eu não vou dar. Já dei ontem, já deixei ontem, hoje eu não vou deixar não. Ah, não tá funcionando? Buá! Ele aumenta. Aí eu vou lá e dou. Aí no outro dia eu tento de novo. Não. Aí ele já... Ah, ontem eu precisei esticar muito, então eu já vou começar esticando bastante pra conseguir logo o que eu quero. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Uá! Não tá dando? Vamos de novo. Eu vou vencer. E o que que acontece? Ele vence. Amanhã é a mesma coisa do que eu falei no vídeo de adaptação escolar. Fica inviável falar não pra essa criança, porque quando você ameaça, ela já tá se esperneando, ela já tá se batendo, se jogando no chão, gritando pra todo mundo escutar, e você não tem mais controle sobre a situação. E quando ela percebe que o pai e a mãe estão inseguros quanto à situação, ao invés de ser bom pra ela, dá mais insegurança, dá medo na criança. Qual é a resposta? Mais agressividade. Então, o que eu aconselho você? Primeira coisa, eu sempre digo que não é sinal de amor. Dizer não é ensinar desde o começo todo esse processo para ela. Sabe por quê? Ela vai ter que aprender. Ou vai ser por bem, ou vai ser na marra. Mas a vida vai ensinar isso pra ela. Quando a gente entende o porquê que a gente tá fazendo aquilo, que a gente não tá fazendo simplesmente pra ver o nosso filho chateado e chorando e descontente, fica mais fácil, tem um propósito. Eu preciso ser a rédea, eu preciso passar segurança, eu preciso passar confiança pro meu filho. Porque assim, pra suportar todas as frustrações da vida, ele vai se adequar. Ele vai ter um comportamento esperado. Pensa nisso, fica mais fácil você atender às necessidades do seu filho quando você sabe o motivo. Então não é só para ver chorando, não é só para ver triste, é para ajudá-lo a se adaptar. Ele tá numa sociedade, ele tem que se adequar. Só cuidado com um erro comum que é cometido é assim: ai, meu filho é muito agressivo, ai, o fulano é muito agressivo. Aí ele é agressivo. Ai, ô gêniozinho ruim. Gente, o rótulo eu considero uma bolha, assim. Eu enfio ela dentro daquela bolha. E aí eu não dou alternativas pra ela ser outra pessoa, além daquela agressiva. Assim, todo mundo já tá acostumado comigo agressivo. Isso é o esperado. Não significa que essa criança tenha um traço de personalidade agressiva. Significa que ela pode estar num processo de desenvolvimento natural e esperado, onde ela tem que aprender que o mundo não é só o que eu quero. Lógico que eu queria fazer só o que eu quero. Não dá. Só que a criança ainda não sabe disso. Quem está ensinando isso para ela são os pais, principalmente os pais. E é muito importante que você assuma o seu papel. Mas vamos supor que isso já esteja acontecendo no seu dia a dia e agora já é um fato, já está instalado. Então a gente precisa reverter isso. Ai, Milena, por onde eu começo? A minha sugestão é que você comece pelo seguinte: para as próximas crises de agressividade vinda do seu filho, você lembre da nossa conversa, você pare, respire, sabe? Reflita com você antes de começar a agir. Porque vai precisar de uma calma vinda de você, uma paciência vinda de você, pra gente começar a reverter esse processo. E aí a ideia é que você pare, olhe pro seu filho e fale o seguinte: desse jeito a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Não dá nem pra conversar. Não tente acalmar, não tente brecar, não tente fazê-lo mudar de ideia, não precisa. Deixa. Quando terminar o choro, você para e conversa com essa criança. Se ela voltar a chorar, você interrompe de novo e deixa chorar. Num outro momento, você tenta. Não precisa ser na sequência mais. Você pode esperar a próxima crise. O que ela precisa entender é que não importa o que ela faça, a sua postura mudou. Muitas vezes a gente não espera ela entender. Isso aqui é um processo que funcionava e funcionava muito bem. Para que isso mude, você precisa mudar. Só que a paciência, minha amiga, vai ter que vir de você. Força,
coragem. Tente daqui pra frente passar mais calma e segurança pro seu filho. Quando ele tiver desse jeito, que ele tá precisando é alguém que contenha e não que estimule essa agressividade. Quando você atende os desejos dele, você tá estimulando a agressividade. Principalmente esse início não vai ser fácil, mas eu confio em você. Vai lá e depois me conta. Muito obrigada pela atenção, tenha um bom dia e até a próxima. Muitos beijos, tchau!